nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo, compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, tendo perdão nós temos. Fez o nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção, salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Boa tarde, meus irmãos. Muito bom novamente estarmos juntos. Uma boa tarde para a irmã Ruth, a Fatinha. Uma boa tarde para a Fernanda, Lutélio, irmã Quitéria. Também uma boa tarde para o Eu de Oliveira e também a irmã Amália. Uma boa tarde para a nossa irmã Cida, para nosso irmão Beto, que já compartilhando aí o nosso culto. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Maiana também está aí conosco, boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Estamos juntos para mais um culto ao Senhor, mais um momento de glorificarmos juntos o nome do nosso Deus. Uma boa tarde para a Nádia, que está aí conosco também. Fernanda também está compartilhando. Você que puder, meu irmão, meu amigo, compartilhe aí no seu grupo, no grupo da sua família. Vamos trazer mais gente, mais pessoas para o nosso culto, para nós cultuarmos a Deus juntos, prestarmos esse culto a Ele que é digno de toda a nossa adoração. Hoje um horário diferente, como nós falamos, porque às 19 horas, se Deus permitir, nós estaremos participando do culto da nossa igreja lá em Volta Redonda. Hoje já lá no templo, com as portas abertas, mas ainda com algumas restrições. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar, glorificar o nome de Deus, porque Ele tem nos abençoado muito e nós só temos que lhe render graças. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento agradecer-te, Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos como igreja do Senhor prestarmos esse culto a Ti, meu Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de poder compartilhar a palavra do Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir da palavra do Senhor. E também, Pai, como igreja do Senhor, que possamos cada vez mais nos disponibilizar para a obra que o Senhor tem para cada um de nós, porque o Senhor quer
e é vontade do Senhor que todos venham ao conhecimento da Tua verdade, e somos nós, igreja, que temos essa doce responsabilidade. Peço ao Senhor, meu Pai, que visite cada lar neste momento que está aqui conosco, aqueles que ainda chegarão, Pai, que lá esteja o Senhor, meu Pai, abençoando, transformando vidas e levando a Tua paz, o Teu amor, as Tuas misericórdias e a Tua salvação, Pai. Ó, meu Pai, muito obrigado, Deus. Já agradeço o Senhor mais uma vez por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, domingo, dia do Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, pois sabemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é pela graça e misericórdia do Senhor, Pai. Amém. Pedimos ao Senhor que nos direcione neste culto, Deus, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui, sejamos, Pai, pelo Teu Santo Espírito iluminados para crescimento espiritual, para fortalecimento espiritual, para fortalecimento da nossa fé em Cristo e também para a transformação de vidas, Pai. Amém. Traga, Deus, mais pessoas para o nosso culto, que esta live chegue nos lugares que o Senhor quer que ela chegue, para que pessoas possam ouvir da Tua bendita palavra, Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos ouvir um hino, iniciando o nosso culto. Hino que tem uma letra muito linda. Vamos prestar atenção na letra, para a glória de Deus. Tchau.
amados irmãos, adorar somente a Deus, só Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aproveito e lembro, meus amados irmãos e amigos, às vezes nós nos pegamos falando, eu adoro aquilo, eu adoro feijão, eu adoro arroz, eu adoro fulano de tal, eu adoro isso. Vamos tirar isso do nosso vocabulário, adorar somente a Deus. Vamos falar que nós gostamos, nós apreciamos, mas adorar somente o nosso Deus é digno de toda a nossa adoração. Quero também dar uma boa tarde aqui para o pastor Celso, a tia Duda, a tia Nilda, que está aqui conosco. Uma boa tarde também para a dona Alice, que está cultuando a Deus junto aqui conosco. Que Deus os abençoe, os proteja, os guarde de todo o mal. Isaías, no seu capítulo 29, no seu versículo 13, diz o seguinte: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem em que foi instruído. Então está aqui uma passagem do profeta Isaías, meus irmãos, falando, o Senhor falando através de Isaías, pois este povo se aproxima de mim, me honra com os lábios, com a boca, mas o coração está longe. Será que estamos honrando ao Senhor somente com os nossos lábios? Devemos prestar atenção na nossa adoração ao Senhor, meus amados irmãos, amigos, que tem que ser de coração, porque Deus conhece o nosso coração. Nós estaremos falando hoje, à luz da palavra do Senhor, sobre comportamento versus discurso. Será que nós estamos nos comportando da forma que nós estamos falando? Então esse é o chamado para nosso estudo desta noite, muito importante para que nós possamos fazer um autoexame em nós, ver como que está colocado na balança o nosso discurso e o nosso comportamento, a nossa prática. Mas vamos orar neste momento, meus amados irmãos, vamos orar pela vida dos missionários. Vamos orar para que Deus continue os abençoando, para que Deus continue suprindo as necessidades. Nós temos visto, meus amados irmãos, a Fernanda tem acompanhado que tem caído os recursos lá da Junta de Missões. Pela graça de Deus, não tem faltado lá recursos para os missionários, mas nós precisamos orar por isso, para que Deus continue os abençoando, suprindo todas as suas necessidades, para que eles continuem proclamando a palavra do Senhor, aonde o Senhor os levado. Nelly, muito boa tarde, muito bom tê-la aqui conosco também, que Deus abençoe a irmã. Então vamos orar, meus irmãos, ore conosco pela vida dos nossos missionários. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por tudo que Tu és, pelo firme fundamento, Deus, de tudo que está em Tuas mãos, pois o Senhor o criou, Pai, e a terra e a plenitude a Ti pertence, ó Deus. Amém. Colocamos, Senhor, diante de Ti os missionários, Pai. O Senhor esteja abençoando cada um, que eles estão em maior dificuldade, que o Senhor envie, Pai, os seus recursos, amenizando saudades, Pai, dores. Aqueles missionários que estão presos, ó Pai, em outros países, em outros lugares, devido à pandemia. Amém. Que da mesma forma, Pai, os seus recursos cheguem e que o Teu nome, Pai, seja proclamado através dessas vidas, Senhor. Que assim seja. Clamamos pelas juntas de missões, ó Pai, que mesmo, ó Deus, com os recursos poucos que têm chegado, nada tem deixado de fazer, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando os líderes, ó Pai, os diretores das juntas de missões, tudo que eles fizerem, tudo que eles programarem, ó Pai, seja pelo Espírito do Senhor orientados. Amém. Deus. E da mesma forma o Senhor possa estar abençoando os missionários que porventura já estão acometidos do vírus, ó Deus, que lá esteja o Senhor, Pai, dando a eles o recurso, dando a eles o refrigério, Pai, e principalmente, Deus, a cura. Amém. E que em nome de Jesus, tudo que eles fizerem, Pai, tudo que eles almejarem, seja instruído somente por Ti. Que assim seja. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.
Não esqueça, meus irmãos, ore nas suas casas pela vida dos missionários. São chamados por Deus. Como nós sempre falamos aqui, muitos largam suas famílias e vão para lugares tão difíceis. Então nós precisamos continuar orando pelos nossos missionários, porque eles precisam das nossas orações. Vamos ouvir mais um hino ao Senhor. Se puder, cante conosco aí na sua casa. A sua fé Jesus contemplará. Fé, Jesus contemplará. Precisamos trabalhar a nossa fé, meus irmãos, porque sem fé, como diz a palavra do Senhor, é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então veja como está a sua fé, e a palavra de Deus ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais trabalhar a nossa fé em Cristo Jesus, como nós ouvimos, sua fé Jesus contemplará para a glória do nosso Deus. Chegou aqui a nossa princesinha Letícia, os irmãos que estão com saudade de ver a Letícia, ela está aqui conosco. Também quero dar uma boa tarde para a Cida, que está lá com a dona Alicia, participando do culto conosco. Seja muito bem-vinda também, viu, Cida? Um prazer para nós você estar aqui conosco. Meus irmãos, nós vamos ouvir mais um hino, mas como sempre nós falamos, se você tem um pedido de oração, se você tem algum agradecimento, coloque aí nos comentários,
para que nós possamos, daqui a pouquinho, na nossa oração de intercessão, interceder a Deus pelos pedidos que nós já temos colocado diante do Senhor e o que os irmãos, amigos colocarem aí também. Amém. Todos aí devem ter reconhecido a clarineta do nosso irmão Domingos. Toca, que é uma maravilha para a glória de Deus. Então nós vamos orar neste momento, meus irmãos. Antes, boa tarde, irmã Nali. Esqueci de dar uma boa tarde para a irmã. Vamos orar então de forma de intercessão, meus irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de pregar a palavra do Senhor, a oportunidade que Ele tem nos dado de compartilhar a Tua palavra. Nós queremos dar um testemunho breve para os irmãos aqui. Ontem, tardezinha, Deus tocou no nosso coração de fazer um culto à noite. Nós não havíamos planejado, não estava na agenda nem nada, e ontem, 9 horas da noite, nós entramos na nossa live, fizemos um culto, e nós tivemos algumas pessoas, meus amados irmãos, que lá, através do compartilhamento de outros irmãos, chegou até essas pessoas, e elas depois falaram conosco e da alegria que elas tiveram de ontem à noite ter ouvido a palavra do Senhor. E aquela palavra, um casal falou para nós que fez uma diferença enorme para eles, que eles estavam precisando ouvir aquela palavra. E isso tudo, meus irmãos, é para a glória de Deus, é tudo para a honra e glória dele. Nós não temos mérito nenhum, muito pelo contrário, nós por nós mesmos não temos condição nenhuma de fazer a obra do Senhor, mas apenas esse testemunho, primeiro, para que nós possamos orar por isso, para que Deus continue nos dando o privilégio de falar da palavra dele, e segundo, para que nós possamos ver como que Deus trabalha na nossa vida. Então, quando você sentir alguma coisa que é de Deus, vá em frente, que Ele vai abençoar e tudo vai transcorrer na mais perfeita ordem, tudo para o louvor da glória dele. Então a Fernanda vai estar orando neste momento, agradecendo, melhor dizendo, intercedendo a Deus pelos pedidos, intercedendo a Deus pela vida
pelas nossas vidas, pela vida das pessoas que já foram acometidas por esse vírus, pela consolação das pessoas que perderam seus entes queridos. Vamos orar, meus irmãos. Você que tem um pedido aí no seu coração, fale com Deus, coloque aí diante dele, com certeza ele irá contemplar o pedido aí do seu coração e nós estaremos juntos. Antes da Fernanda orar, eu quero dar aqui meu boa tarde para o pastor Luciano, que está aqui conosco também, a sua esposa Andréia, e que Deus continue abençoando os irmãos, os 3 meninos aí também, que glórias sejam dadas a Deus e que Deus continue abençoando. Então vamos orar, meus irmãos. Ore aí na sua casa, vamos orar juntos, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha sarar a nossa terra, para que Ele possa continuar cuidando de nós. Soberano Deus, eterno e amado Pai, graças nós te damos, ó Deus, por tudo que Tu és, agradecendo ao Senhor, ó Pai, pelas bênçãos, pelas provisões, ó Deus, pelos livramentos, Senhor, pois em todo o tempo, Pai, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Amém. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando cada família, Senhor, que possa estar, ó Deus, recebendo a Tua paz, Teu auxílio, a Tua longanimidade, ó Deus, a Tua benevolência, Pai. Aonde há lares tristes, Deus, que o Senhor leve a Tua alegria, Pai. Amém. Lares com dificuldades, que sejam as mãos do Senhor, Pai, direcionando, acalmando os corações, ó Pai. Que o Senhor continue levando a cura física, mas também, ó Deus, a espiritual. Que assim seja. Da mesma forma, Pai, nós clamamos, Senhor, pelos hospitais. Ó Deus, que lá esteja o Senhor, Suas mãos de poder sobre a vida de cada enfermo. Colocamos as pessoas que já estão acometidas por esse vírus, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar curando, amenizando, ó Deus, dores. Também as UTIs, Pai. Ó Senhor, aquelas pessoas que estão lá com a ajuda de respiradores, que lá esteja o Senhor, Pai, com Suas mãos de poder em cima de cada um, também curando, cumprindo o querer e a vontade do Senhor nessas vidas, Pai. Abençoando os médicos, os enfermeiros que estão à frente, ó Deus, lidando ali dia após dia, Pai. O Senhor possa estar dando a eles sabedoria, direcionamento, ó Deus, e tudo quanto fizerem, Pai, sejam sempre amparados pelo Senhor, ó Deus. Amém. Da mesma forma, nós lembramos das pessoas que tiveram seus entes queridos levados, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar enviando o Teu consolo, Teu recurso, o refrigério vindo dos altos céus, ó Pai. Sim, Deus. E que em tudo, Deus, eles contemplem sempre a grandeza e a onisciência do Senhor, ó Deus. Clamamos por nossas autoridades, Deus, que tanto carecem das misericórdias do Senhor. Sim, Que o Senhor venha, Deus, estar falando no coração deles. Que eles venham, ó Deus, governar segundo o querer e a santidade do Senhor, ó Pai. Não venham reter verbas, ó Pai, que não venha haver desvio, Senhor. Ó Deus, que os equipamentos cheguem aos hospitais, Pai. Que as verbas cheguem ao SUS, Deus, que tanto carece das mãos do Senhor, ó Pai. Mas que em tudo, Deus, seja no particular, seja no privado, seja no SUS, seja o Senhor sempre cuidando, amparando cada um, ó Pai. Ó Deus de amor e bondade, nós colocamos diante de Ti também as igrejas, Pai, muitas hoje voltando, ó Deus, durante essa flexibilização que está havendo. Ó Pai, que o Senhor possa ser com cada pastor, cada líder, cada pessoa, ó Pai, que está à frente, aqueles que estarão lá cultuando o Teu nome, que em tudo, Pai, seja a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Amém. O Senhor vivifique cada um, ó Pai, no poder da palavra, e que há em Cristo Jesus, Deus. Pois a Sua palavra nos assegura que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque Ele confia em Ti. Que nós possamos confiar no Senhor, ó Pai, esperar no Senhor, ter as nossas forças renovadas, crer, obedecer e saber, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível e que em nome de Jesus clamamos ao Senhor que essa pandemia logo passe, Pai, e que nós voltamos para as nossas vidas rotineiras, agradecidos, regozijantes no que o Senhor tem preparado para nós. Pois os pensamentos que o Senhor tem são pensamentos de paz, ó Deus. Que nós possamos cada dia vir buscar do Senhor as melhores orientações, ó Deus. Amém. Colocando também as pessoas, Pai, ansiosas,
tristes, depressivas, pessoas com medo, pessoas que não têm dormido à noite, Deus, pensando no amanhã. Ó Senhor, que seja o Teu Espírito Santo guardando, ó Deus, que seja o Senhor orientando, capacitando, fazendo com que elas entendam que não estão sozinhas, ó Pai. O Teu Espírito Santo está ali. Tua palavra nos assegura que o Senhor jamais abandonará, o Senhor jamais se afastará, ó Pai. Que o Senhor, Deus, com o Teu Espírito Santo, possa tocar em cada coração, ó Deus, e fazer um mover, e assim que elas possam ser transformadas pelo poder do Senhor, ó Deus. Amém. Da mesma forma, Pai, nós colocamos cada família representada nessa live, Deus, cada pedido que ficou no coração, que o Senhor venha atentar, que o Senhor venha, ó Deus, responder segundo o querer, a soberania que só há em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que cada dia mais as pessoas venham, ó Deus, reconhecer que tudo está sobre o Teu controle, ó Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. O irmão Domingos colocou aqui para oração, para que o Espírito Santo toque nas pessoas que estão elaborando lá a vacina, um remédio. Nós temos visto, meus irmãos, falando um pouquinho sobre essa situação, muitos lugares flexibilizando a volta às atividades, e os irmãos devem estar acompanhando. Nós passamos de 50 mil pessoas que perderam suas vidas por causa deste vírus, pelo menos são os números que o Ministério da Saúde divulga. Aqui mesmo em Minas, ontem o governador falou que tem aumentado o número e ele está preocupado com isso. Meus irmãos, vamos continuar orando. Somente Deus pode nos livrar, como o irmão Domingos colocou. O Espírito Santo de Deus toque no coração das pessoas que estão lá trabalhando na elaboração de uma vacina, para que nós venhamos ficar livres deste vírus, dessa pandemia que já tem levado tantas pessoas. Vamos orar por isso, viu, meus irmãos? Vamos continuar clamando. Inclusive, eu lembro os irmãos, nós da Igreja Monte Moriá estamos no propósito de todos os dias, às 22 horas, orarmos exclusivamente por essa pandemia. Se você ainda não tem feito, faça aí na sua casa, marque aí, coloque aí o reloginho para despertar, 10 horas, para que nós entremos em oração, clamando a Deus, para que Ele venha sarar a nossa terra. Lembre-se lá de 2 Crônicas 7,14, o meu povo que se clama pelo meu nome. Vamos lembrar disso e continuarmos orando. Amém, meus amados irmãos? Quero convidá-los então para que nós possamos estudar a palavra de Deus, para que nós possamos ouvir do que Deus tem a nos falar nessa tarde e noite. Já está começando a escurecer aqui em Lima Duarte. Mateus, no seu capítulo 7, a partir do versículo 21. Se você puder, abre aí a sua Bíblia para que você possa acompanhar conosco o estudo da palavra de Deus, onde nós estaremos buscando do Senhor o que Ele tem a nos falar. Comportamento versus discurso. Será que então estamos nos comportando de acordo com o que nós estamos falando? É isso que nós vamos aprender hoje, meus irmãos. Como eu disse lá no início do nosso culto, dar uma examinada em nós mesmos e vermos se nós estamos fazendo aquilo que nós estamos falando. Porque não adianta falar, pregar, o nosso discurso ser um e o nosso comportamento ser outro. Então, se você puder, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Deus, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar nesta noite, Pai. Deus, o Senhor bem conhece que sem a iluminação do Teu Santo Espírito nós não temos condições de entender, Pai, de colocar nas nossas vidas os Teus ensinamentos. Por isso nós clamamos por isso, Pai. E também eu lhe peço, Pai, que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, de forma que tudo, Pai, absolutamente tudo que disser aqui nessa hora, seja pelo Senhor orientado e seja para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
e amém. Evandro Martins, boa tarde, meu irmão. Que Deus abençoe o irmão e a sua família. Mateus 7, a partir do 21, diz o seguinte, meus irmãos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos ler até aqui, meus irmãos. Nós vamos passar por mais alguns versículos aqui do capítulo 7 de Mateus, mas vamos ler por enquanto até aqui o versículo 23. Meu irmão e minha irmã, você sabia, creio que sim, que a nossa entrada no reino dos céus não irá acontecer por palavras pronunciadas, orações recitadas e pregações bem elaboradas? Nós não teremos acesso ao reino de Deus, às mansões celestiais, apenas por palavras pronunciadas, talvez por orações bonitas, recitadas, lidas, faladas, e pregações bem elaboradas, que não adiantará nada para nós somente clamar Senhor, Senhor, e não colocar em prática os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Para que nós, meus amados irmãos, possamos fazer parte do reino de Deus, para que nós possamos entrar no reino dos céus, nós precisamos estar firme no seguimento da vontade de Deus, que se apresenta por meio da sua palavra. Esse texto de Mateus que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós vemos que a fidelidade a Jesus não está em palavras, não está em como nós temos o nosso discurso, palavras bonitas, palavras benditas, uma boa oratória, belas orações. A nossa fidelidade a Jesus, meus irmãos, está na prática da vontade de Deus que está nos céus, para que possamos, repito, entrarmos em seu reino. O reino dos céus, meus amados irmãos, é o reino eterno de Deus. É onde eu e você, pela fé em Cristo Jesus, iremos morar quando nós partirmos deste mundo, quando Jesus voltar para nos resgatar. Todos que pela fé aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, herdarão a vida eterna. O reino será estabelecido para sempre. E o fim será o Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Mas para isso, meus amados irmãos, eu repito, não adianta nós apenas falarmos. Nós precisamos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Como está o seu comportamento versus o seu discurso? Será que está da mesma forma? Da forma que você fala, da forma que você prega, da forma que você testemunha, você pratica realmente ou uma coisa diferente da outra? Por isso precisamos fazer uma autoanálise. Nós precisamos analisar o nosso eu, a nossa vida, para que possamos fazer um comparativo entre o nosso falar e o nosso fazer, o nosso comportamento versus o nosso discurso. Como tem sido? Nós lemos aqui no versículo 21 que o próprio Senhor Jesus fala para nós, meus irmãos: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então nem todos, meus irmãos, que falam sobre o céu faz parte do reino de Deus. Jesus está muito mais preocupado com o nosso praticar do que com o nosso falar. Ele está muito mais preocupado com que aquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos, do que com o que nós falamos. Isso é de fundamental importância, meus irmãos, que ele diz muito claro: nem todo que me diz. Não adianta eu falar Senhor, Senhor. Não adianta eu glorificar o nome de Jesus. Não adianta eu falar que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, que eu creio na morte e na ressurreição dEle. Falar, mas na hora da prática totalmente diferente.
Pode ser, né, mas até já falamos aqui algumas vezes que podemos esconder de várias pessoas, mas de Jesus nós jamais conseguiremos esconder. Jesus estava falando também, meus irmãos, com as pessoas cheias de religiosidade. Ele estava falando para aquele povo lá, principalmente para aqueles líderes religiosos, os fariseus, os escribas, que eles não tinham um relacionamento pessoal com ele, não faziam verdadeiramente a vontade do Pai. Eles olhavam mais para o deles, o interior, aquilo que era desejo deles. No versículo 22, Jesus fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos maravilhas? Precisamos pensar sobre isso, meus amados irmãos. Isso ele estava falando naquele tempo para aquele povo, e ele fala hoje, porque hoje está acontecendo dessa forma. Quantas vezes nós temos visto aí pessoas que falam que expulsam demônios, que trabalham em nome do Senhor, que profetizam em nome do Senhor, que fazem maravilhas em nome do Senhor, mas na realidade o coração deles está longe de Deus. Estão olhando apenas para o seu próprio eu, para as suas vontades, para os seus desejos, às vezes até manipulando a palavra de Deus, usando os textos fora do contexto para benefícios próprios. E Jesus conhece isso. Ele pode estar enganando uma igreja inteira de 10, de 20, de 50, de 100, de 1000, de 2000 membros, mas a Jesus ele não enganará. Por isso a importância de nós termos, meus irmãos, amigos que estão aí conosco. Luciene também está aí, mais uma vez, seja bem-vinda, Luciene. Às vezes, meus irmãos, nós podemos até pensar, não sei se passa na mente dos irmãos, mas às vezes nós podemos pensar que tem muitas pessoas ensinando dessa forma. Será que eles estão realmente errados? Nós ligamos a televisão, lá tem tantas pessoas falando isso, profetizando, expulsando demônio. A gente observa lá pessoas caindo durante os cultos, falando que precisa se ter prosperidade financeira, que todo mundo, que Deus não quer que ninguém seja pobre, que Deus quer que todo mundo seja próspero financeiramente, que seja próspero na sua vida. Que nós observamos curas, tantas curas lá que acontecem, tantas outras coisas que nós observamos, meus amados irmãos, que às vezes podemos pensar: será que realmente esse povo está errado? Será que esse povo realmente está fora da palavra de Deus? Aí que nós precisamos examinar as escrituras sagradas, meus irmãos. Eles podem profetizar, eles podem expulsar demônios, eles podem fazer maravilhas, dizem realizar até isso tudo em nome de Jesus. Mas aí surge uma outra questão que nós precisamos também examinar. Existem provas maiores? E aí, meus irmãos, lá nesse momento que Jesus estava falando aqui para aquele povo, para os falsos profetas, ele estava interpretando a lei para eles, e a lei deixava bem claro que a palavra de Deus é maior do que qualquer milagre. Até porque, meus irmãos, Jesus veio a este mundo, ele veio sim, ele curou enfermos, ele fez milagre, ele expulsou demônios, ele fez maravilhas no ministério terreno dele. Mas a principal missão dele nesta terra foi vir para morrer pelos nossos pecados e para nos dar a salvação. Eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Então ele não veio com a missão única e específica de curar, de sarar, de dar prosperidade para as pessoas. Por mais, meus irmãos, que os sinais acontecessem, eles deveriam ser rejeitados se a mensagem não estiver de acordo com a palavra de Deus. Então eu repito, meus irmãos, se caso nós em algum momento pensarmos: será que esse povo realmente está errado? Será que esse povo não está certo? Será que eles realmente não estão lá profetizando em nome de Jesus? Realmente eles estão expulsando demônios? Nós temos visto tanto testemunho na televisão, na internet. Aí nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Observar na palavra de Deus. Por mais que os sinais acontecessem, por mais que os sinais acontecem,
elas deveriam ser rejeitadas se não estivessem, repito, de acordo com a palavra de Deus. Quais são as motivações das pessoas que hoje falam, meus irmãos, como Jesus ensinava lá naquele tempo e deixou esse ensinamento para nós? Qual é a motivação desse povo de falar que expulsa demônios, de milagres, que fazem maravilhas, teologia da prosperidade? Raramente nós ouvimos falar da mensagem da cruz. Hoje, meus amados irmãos, infelizmente, são poucos pregadores, poucas igrejas que falam sobre a mensagem da cruz, sobre a verdadeira missão de Jesus Cristo, porque isso afasta as pessoas, porque isso as pessoas podem tirar as pessoas das igrejas, falar que elas são pecadoras, que elas precisam se converter a Jesus, que elas precisam ter Jesus como seu Senhor e Salvador, que elas não são deste mundo, que não adianta ter prosperidade financeira aqui neste mundo se não tiver um coração quebrantado pela palavra de Deus. Porque o nosso objetivo, a nossa missão são as mansões celestiais. Então eu repito, não adianta sinais, tantas essas coisas, se não estiver de acordo com a palavra de Deus e se as motivações forem diferentes. E nós observamos, infelizmente, meus amados irmãos, que muita motivação deste povo, dos falsos profetas que Jesus está ensinando para nós aqui, infelizmente, é visando o lado financeiro, é visando encher a igreja, para que lá no gasofilaço cada vez mais tenha dinheiro lá. Então nós precisamos, meus irmãos, trabalhar isso na nossa vida, porque eu repito, no versículo 22, quando Jesus fala aqui que Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós fazemos maravilhas, nós pregamos o teu nome, nós expulsamos demônio, nada disso adianta, meus irmãos. Porque fala-se uma coisa, mas pratica-se outra. Fala-se de Jesus, fala-se em nome de Jesus, mas pratica-se coisa totalmente diferente da palavra de Deus. E eu quero fazer uma outra observação aqui também em relação a esse ponto, meus irmãos, que às vezes a gente pega falando também que a maioria sempre tem razão. Não, mas é muita gente, são muitas igrejas, a igreja desse povo fica lotado. Não é possível que eles estão errados, a maioria está lá. E nós às vezes falamos, meus irmãos, que a maioria sempre tem razão. Mas à luz da palavra de Deus, meus irmãos, nem sempre a maioria tem razão. Os irmãos lembram bem do episódio quando Moisés enviou 12 espias para irem lá em Canaã, espiar a terra para ver se davam para eles irem, como que estaria, quem estaria lá. Foram 12 que foram até lá aquela cidade espiar para ver como estavam. Dos 12, apenas 2 deram um relatório positivo para Moisés, falando que não, dá para a gente ir sim, se Deus é conosco, nós vamos conseguir vencer. Então ali, imagine se Moisés fosse pela maioria. 10 falaram que não, apenas 2, Josué e Caleb, falaram sim, vamos lá, nós vamos conseguir vencer. Com a ajuda de Deus, nós estaremos vencendo. Então, nem sempre, meus irmãos, principalmente nas coisas de Deus, a maioria tem razão. Só devemos ver a razão se estiver de acordo com a bendita palavra de Deus. Se estiver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. E ele fala aqui no versículo 23, Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus amados irmãos, naquele dia, onde todos estaremos perante o Senhor, a palavra é bem clara que todos nós estaremos perante o Senhor, poderemos ouvir do Senhor, não vos conheço. Essa expressão equivale, meus irmãos, vós não sois meus. Nós podemos ouvir isso de Jesus se nós falarmos coisas e praticarmos outras. Se nós falamos da Bíblia, pregamos a Bíblia, pregamos a fé em Cristo Jesus, mas a nossa prática é totalmente diferente. Eu prefiro ficar com a teologia da prosperidade, eu prefiro ficar com as pessoas que dizem expulsar demônios, que fazem maravilhas. Eu prefiro ficar com as coisas que traz benefício para mim nessa terra, né? Benefício entre aspas. Então nós podemos ouvir isso, meus irmãos, se a nossa prática não estiver de acordo
com o nosso discurso. Não vos conheço. Jesus fala bem claro, ele falando para aquele povo, ó, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Neste dia, meus irmãos, Jesus, o justo juiz, estará julgando o pecado e recompensando a fé. Estará julgando-nos se praticamos aquilo que nós falamos. Isso é de fundamental importância para nós. Caminhando um pouquinho, meus amados irmãos, versículos 24 e 25, ele diz assim, o Senhor Jesus continua dizendo para aquele povo, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus continuou falando aqui, meus irmãos, que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ele assemelha a pessoa que constrói a sua casa numa rocha. Edificar a casa sobre a rocha, meus amados irmãos, sobre Jesus Cristo, né, que é a rocha, a nossa rocha firme, o Senhor Jesus, significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática a palavra do Senhor. Por isso que ele diz aqui no versículo 24 de Mateus 7, para você que chegou agora aí, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você e eu temos sido homens prudentes? Temos edificado a nossa casa sobre a rocha? Ou seja, estamos escutando a palavra de Deus, estamos colocando em prática? O nosso discurso está sendo o mesmo da nossa prática? Isso ele estava falando para aquele povo lá também, meus irmãos, para os fariseus, por líderes religiosos daquela época. E se você voltar um pouquinho aí, lá no versículo 15, ele fala dos falsos profetas, ele estava mostrando para aquele povo, e que hoje acontece muito isso. Então nós, como igreja do Senhor, você, amigo querido, que tem nos dado o prazer de acompanhar conosco os nossos cultos, de cultuar a Deus aqui junto conosco, lembre-se disso. Tenhamos cuidado com os falsos profetas, pessoas que pregam somente aquilo que traz benefícios para eles, ou pregam que você também terá benefício aqui nessa terra, principalmente benefício financeiro. Jesus, hora nenhuma, falou isso. Podemos estudar a palavra de Deus, hora nenhuma Jesus fala que você será rico aqui neste mundo. Muito pelo contrário, ele fala que a raiz de todos os males é o dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro pode e tira-nos da presença do Senhor. Então a obediência, meus irmãos, é um sólido fundamento para que possamos nos manter firmes, colocando em prática e aprendendo o que aprendemos na Escritura. A obediência ao Senhor é um sólido fundamento para que possamos manter firmes e colocar em prática aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Repito, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis ao homem prudente. Repito, você e eu temos sido prudentes? Eu e você temos dado realmente ouvido, atenção, melhor dizendo, à palavra do Senhor e colocado em prática? Mas aí sim, meus irmãos, a verdadeira palavra do Senhor. Aí precisamos, por isso que nós começamos falando aqui dos falsos profetas, das pessoas que falavam expulsar demônios, de fazer maravilhas e tantas outras coisas. Nós precisamos também ter cuidado com isso, porque nós podemos ouvir lá naquele dia, no dia do juízo final, no dia que todos nós estaremos com o Senhor, não vos conheço, como eu disse, que significa, meus irmãos, a expressão vós não sois meus. Imagina nós ouvimos Jesus falando isso para nós. Que assim não seja nem comigo, nem com os irmãos, nem com ninguém. Quero ler para os irmãos Tiago, no seu capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago também fala isso, meus irmãos, sobre a importância de nós colocarmos em prática a palavra de Deus, sermos cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Discurso versus
comportamento versus prática. Olha o que Tiago fala. Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha aí Tiago falando a mesma coisa que Jesus falava lá, meus irmãos. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Precisamos ter muito cuidado com os falsos discursos, meus amados irmãos, com os falsos mestres, porque eu repito, lá no início, quando nós começamos a nossa fala, no versículo 21 fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu creio que todos nós temos como meta, objetivo principal na nossa vida, entrar no reino dos céus, morar com o Senhor por toda a eternidade. Então Tiago continua falando, meus irmãos, o versículo 22 que eu li: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Ou seja, você vai lá no espelho, você se olha no espelho, e daqui a pouquinho você sai, você já não lembra mais de como você era. Versículo 24, versículo 25, melhor dizendo: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então Tiago também fortalece aqui para nós, meus irmãos, a importância de colocar em prática a palavra de Deus e não sermos apenas ouvintes. E os versículos 26 e 27, meus irmãos, Jesus continua falando aqui agora, o contrário. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui Jesus também está mostrando para aquele povo e mostrando para nós hoje, meus amados irmãos, amigos: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Lá, quando você ouve e cumpre, você é um homem prudente, você é uma mulher prudente. Aqui, quando você ouve e não cumpre, você é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não tem como fazer uma casa sobre a areia, né, meus irmãos? Como ele mesmo diz aqui: desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, bateu naquela casa e ela caiu, porque não tinha um alicerce sólido. E foi grande a sua queda. Toda a chave dessa questão, meus irmãos, é o fundamento, que é Cristo Jesus. A casa sobre a rocha é o exemplo de uma vida edificada e um relacionamento verdadeiro com Cristo. Eu vou repetir que é bem importante. A casa sobre a rocha é o exemplo de uma vida edificada em um relacionamento verdadeiro com Cristo. Aí eu repito, meus amados irmãos, não adianta nós falarmos de Cristo, nós pregarmos Cristo, se nós praticamos coisas totalmente diferentes. Não adianta nós construirmos uma bela casa em cima de uma areia. O primeiro vento que bater, ela vai cair. E assim somos nós, meus irmãos, como quando damos ouvidos a falsos profetas, dando ouvido a coisas que não vêm da palavra de Deus, que não é do Senhor Jesus, ou ouvimos a palavra de Deus, até verdade, o que está escrito, o que está registrado, mas não colocamos em prática em nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos tomar atenção em relação a isso. A casa sobre a rocha, passará pelo teste do juízo de Deus. Você e eu, que estamos firmados na rocha que é Jesus, lá naquele dia nós não viremos aquilo que nós falamos agora há pouco: não vos conheço. Nós iremos ouvir, meus irmãos: venham, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para todos aqueles
Essa é a mensagem que nós devemos ouvir, precisamos ouvir quando nós estivermos com o Senhor. Mas a casa que for edificada sobre a areia, meus irmãos, essa não passará. Logo, logo ela vai cair, como nós acabamos de ouvir. Então, meus irmãos, quero finalizar aqui, concluir essa mensagem para nós nessa noite que Deus trouxe para nós. Lembrando, se você colocar na balança comportamento versus discurso, qual pesará mais? Faz aí a balança. Comportamento, discurso. Qual fica mais pesada? A gente conhece bem a balança. Aquilo que nós colocamos mais peso, ela vai ficar mais pesada. Então, quanto mais nós colocamos lá no nosso comportamento, na nossa prática, o viver, o praticar os ensinamentos de Cristo, aí sim. Então, precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. Outra coisa, nem todos os que falam sobre o céu fará parte do reino eterno de Deus. Precisamos ter esse cuidado, meus irmãos. Talvez nós podemos estar aí 40, 50, 60 anos na igreja, falando de Jesus há 40 anos, mas não somos parte do reino de Deus e não iremos fazer parte do reino eterno de Deus. Será que estamos vivendo uma religiosidade ou temos um relacionamento pessoal com Cristo? Precisamos também pensar sobre isso. Temos emprestado os nossos ouvidos a falsos mestres? Será, meus irmãos, que nós temos dado atenção a falsos mestres, achando que eles realmente estão certos? Lembra que nós falamos, nem sempre no reino de Deus a maioria está certa. E lembramos lá o exemplo de Caleb e Josué, dos 12 espias, apenas 2. Então, observe para quem você tem emprestado o seu ouvido, para quem você tem emprestado a sua visão. Mateus 7, versículo 15 diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo para nós. Você pode depois confirmar aí, Mateus 7, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles não querem nem saber da sua vida espiritual. Eles querem aquilo que você pode proporcionar a eles. E infelizmente muitos mesmo olhando o lado financeiro. Outra coisa, meus irmãos, para que nós possamos pensar, estamos mais preocupados com a cura física ou com a cura espiritual? Às vezes nós damos muito mais ênfase, meus irmãos, eu vou lá naquela igreja, porque aquela igreja lá tem uma coisinha lá que passa na pele da gente, que sara, que é uma beleza. Eu vou lá naquela outra lá, que tem uma irmã lá, que tem uma oração poderosa. Temos que ter cuidado em relação a isso, meus irmãos, porque mais vale nós ficarmos curados espiritualmente, temos um ótimo relacionamento com Cristo, do que dar ouvido a essas curas, porque a morte física, meus irmãos, todos nós passaremos, uma hora ou outra chegará para nós. É lógico que temos que cuidar da nossa saúde, sim, temos os médicos, temos os enfermeiros, temos os exames e tantas outras coisas que Deus proporciona para nós. Mas isso não pode tomar o lugar da nossa cura espiritual, o nosso relacionamento com Cristo. Temos sido levados pela maioria, olha só, meus irmãos, temos sido levados pela maioria a todo vento de doutrina, porque lá é que está a massa. Às vezes nós ouvimos isso, meus irmãos, não, eu vou lá para aquela igreja porque lá tem muita gente, lá a gente vai lá, o culto é diferente, é muita gente dançando, é muita gente pulando, é muita gente alegre, não sei mais o que. Precisamos também ter cuidado com isso, meus irmãos. Nem sempre, repito, onde está a maioria é onde está certo. Nós precisamos estar aonde está a verdade de Deus, onde está a palavra de Deus. E a nossa casa, meus irmãos, a nossa vida espiritual está fundamentada na rocha que é Jesus, ou sobre uma areia, uma religiosidade, um vento de doutrina,
umas coisas que agradam a minha carne. A nossa casa, repito, a nossa vida espiritual está fundamentada na rocha que é Jesus ou sobre a areia? Religiosidade, ventos de doutrinas e tantas outras coisas. E finalmente, será que estamos dispostos a ouvir no grande dia: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Com certeza não, meus irmãos. Com certeza não. Nós queremos ouvir do Senhor Jesus aquela bela palavra: venha, benditos do meu Pai. Que eu e você possamos ser esses benditos do Senhor, meus amados irmãos. Que nós possamos continuar firmados na fé em Cristo Jesus. Coloque aí na balança comportamento versus atitude. Veja se nós não estamos falando muito e praticando pouco. Devemos praticar muito mais. Devemos ver se a nossa casa, a nossa vida espiritual está fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. E você, meu amigo que tem nos dado o prazer da sua estar aqui conosco, você tem a sua vida já edificada na rocha que é Jesus? Se você não tem ainda, hoje pode ser o dia da sua decisão. O dia de você olhar para dentro de você e falar lá no seu coração para Jesus: Senhor, hoje eu quero edificar a minha casa na rocha que é Jesus Cristo. É viver uma vida totalmente direcionada pela palavra do Senhor. É entregar os meus pecados a Jesus. É deixar que Ele seja o Senhor da minha vida. E que a partir de então, você possa viver uma vida, não uma religiosidade, mas uma vida fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Para isso, basta você crer na morte e ressurreição de Cristo. Basta para isso você falar lá no seu coração: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão, não deixe para depois. Pode ser que amanhã não haja tempo. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor que aparece e de repente ela some. Então, se nós formos postergar isso, pode ser que não há tempo mais. E nós só podemos viver uma vida na rocha que é Jesus, declarar a Ele a nossa vida. Isso aí, o irmão Luciano colocou para nós ali: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá. E Ele virá mesmo, meus irmãos, e Ele está às portas. Logo, logo Ele estará aí. Se você não estiver preparado, a Bíblia diz bem claro que aquele que for partir deste mundo sem Cristo não herdará o reino de Deus. Então você, meu amigo, que tem nos dado prazer, se você quer tomar essa decisão agora, fale aí no seu coração, que nós estaremos orando neste momento pela sua vida, para que você possa, a partir deste momento, ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, e firmar a sua vida na rocha que é Jesus. Se você tomou essa decisão, coloque aí nos comentários, nós estaremos orando por você. Se necessário for, se você quiser, nós entraremos em contato com você, para que nós possamos iniciar a sua vida junto com Cristo. Com certeza vai ser a decisão mais importante da sua vida, porque não há nada mais importante neste mundo do que ter uma vida firmada na rocha que é Jesus Cristo, porque através disso, você, eu, todos herdaremos a vida eterna. Então vamos orar. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos primeiramente agradecer pela Tua bendita palavra. Sim. Obrigado, Deus, pois o Senhor hoje nos exortou a importância de nós colocarmos em prática a nossa vida espiritual, Deus, que nós não venhamos ser apenas ouvintes da Sua palavra, mas praticantes da mesma, Deus. Que nós possamos ter o discernimento, Pai, de verificar o que é verdade da Tua palavra e o que não é. Que nós possamos ter o discernimento de verificar os falsos profetas. Sim. E não ficarmos a eles, Deus. Nós aprendemos também, Deus, que nem sempre a maioria está correta. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, ver o que realmente é verdadeiro. Eu peço por mim, por toda a nossa igreja, pelos irmãos que estão aqui conosco, Deus, que o Senhor nos ajude a nós firmarmos cada vez mais na fé em Cristo Jesus, na rocha que é Cristo Jesus, Pai.
E eu quero lhe pedir, meu Deus, se há algum amigo que tomou a decisão por Jesus nessa noite, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar contemplando este coração. Sim, e que ele venha ter a partir de hoje, Deus, uma vida transformada pelo poder da Tua palavra, Deus. Que ele possa ter uma vida fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, sim, e colocando em prática os Teus ensinamentos, Pai. Ajude essa pessoa, Deus, talvez ela está com alguma dificuldade em tomar essa decisão, sim, que o Teu Santo Espírito, Deus, haja na vida dessa pessoa, para que assim ela possa tomar a melhor decisão da sua vida, sim, que é entregar a sua vida a Jesus. Sim, eu oro, Deus, agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite. Agora são 18 horas e 12 minutos, nós estaremos colocando o último hino aqui para nós ouvirmos, para que nós possamos, logo depois desse hino, fazer a oração final. E também lembrando, meus amados irmãos, amigos, às 19 horas nós temos o nosso culto da Igreja Batista Monte Moriá, hoje já lá no templo, né? Os irmãos estarão lá para receber o possíveis visitantes que possamos estar, mas você, meu amado irmão, que está lá na faixa de 11 a 59 anos, não deixe de estar na tua igreja. Talvez teremos lá visitantes e precisamos estar lá para receber os nossos visitantes. O pastor Celso tem falado bastante sobre isso, para que nós possamos estar lá. Então não deixe de ir. Se você está bem, você está com a sua saúde boa, você está nessa faixa de 11 a 59 anos, temos que atender às exigências da prefeitura, né? Teremos lá álcool. Não esqueça de levar a sua máscara, porque nós somos a Igreja de Cristo, nós precisamos dar bom testemunho e não queremos que cheguem lá pessoas da prefeitura e possa querer falar para nós que estamos agindo de forma correta, de forma incorreta. Nós precisamos dar bom exemplo, porque, repito, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então, 19 horas, você, meu irmão, aqui de Lima Duarte, acesse lá a página da Igreja Batista Monte Moriá, Volta Redonda, o perfil da igreja, nós estaremos com certeza juntos cultuando ao nosso Deus mais uma vez, e sempre lembrando, meus irmãos, um privilégio enorme para nós cultuarmos ao nosso Deus. Você, meu amigo, que esteve aqui conosco, muito prazeroso para nós a tua presença. Meu amigo pastor Luciano, que ainda está aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida. O culto da sua igreja também hoje às 19h30. Que em tudo o Senhor direcione aí a Igreja Batista Morada do Vale, os irmãos. Mande um abraço aí para os irmãos, que nós estamos dando esse abraço. Então nós vamos ouvir este último hino, meus irmãos. Logo após estaremos orando uma oração final, para que nós possamos encerrar o nosso culto. Salvar
que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez o nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos, como nós ouvimos, a rocha que é Jesus Cristo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhados pela face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Fique em paz, que Deus nos abençoe, que tenha uma noite abençoada, no nome do Senhor Jesus.